próprios, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi por coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, ele deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de uma incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Amém. Cuja palavra nós ouvimos sempre que procuramos congregar, é a palavra que vem lá do céu, que nos ajuda, nos santifica, nos dá a condição de permanecermos com fé e com confiança para um dia, então, quando terminarmos a nossa jornada, terminá-la na certeza da vida eterna. Então, aqui o apóstolo Pedro, primeiro, ele dava graças a Deus pela esperança da salvação, pela certeza da vida eterna, pela misericórdia de Deus na nossa vida. E depois de dar graças a Deus, ele então fez aqui uma exortação, deu ele aqui um conselho, uma orientação, e isso ficou registrado para que nós então vivamos aqui a nossa vida em pureza, em santidade, para alcançarmos aquilo que nós queremos muito, um dia entrar na glória de Deus. Deus criou o homem para viver para sempre
mas pelo erro, pela falha, pelo pecado, ele perdeu esse direito. Mas Deus, amando o homem, então, para que o homem novamente alcançasse o direito de uma vida eterna, enviou seu Filho, Jesus Cristo, a esta terra, para fazer um concerto entre Ele, Deus, e nós, os homens. Foi pela morte de Cristo no madeiro da cruz que levou sobre si os nossos pecados. Derramou seu sangue, então, por este sacrifício, veio então para o homem o direito de salvação. Mas para que alcancemos este direito, é necessário a crença, é necessário crer em Deus, crer em seu Filho, Senhor nosso Jesus Cristo, para que alcancemos então esse direito, obedecendo a sua palavra, este corpo de terra como está aqui. Toda a carne é como a erva, toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra permanece para sempre. O homem, então, esse corpo de carne, vai para a sepultura, mas a alma descansa o sono do justo com o Senhor. Então a palavra vem para todos nós nesta manhã, para que aqueles que querem, desejam, ainda nesta terra, ter uma vida de paz, como cantamos o hino, uma vida tranquila, tendo sempre a orientação, o conselho, a direção que vem do céu, possamos aqui ter uma vida digna, uma vida de paz, uma vida de fé, de esperança, sabendo que a idade vem, o tempo passa, esse corpo vai para a sepultura, mas conforme ainda o apóstolo Paulo escreveu, teremos um dia um corpo igual ao do Senhor, um corpo incorruptível, diz lá o apóstolo escrevendo, um corpo igual ao do Senhor. Os que tiverem que morreram em Cristo ressuscitarão num corpo incorruptível igual ao do Senhor. E os que estiverem vivos serão transformados num piscar de olhos, também num corpo incorruptível, igual ao do Senhor. E o Senhor então nos levará para o céu e viveremos sempre com o Senhor. Mas isso precisa ter fé, precisa ter crença. E a palavra vem nesta manhã para todos nós. Queremos ter a gozo eterno lá no céu, então receba nesta manhã um pouquinho mais de fé, um pouquinho mais de confiança, um pouquinho mais de certeza. Estou vivendo aqui na minha luta, no meu combate, nas minhas dificuldades, mas eu sei que um dia, quando eu partir dessa terra, vou dormir com o Senhor. E quando Jesus aparecer em nuvens de glória para buscar a sua igreja, eu estarei então naquele grupo, naquele número dos escolhidos do Senhor para gozar a eternidade. Então, cada um de nós, procuremos primeiro dar graças a Deus,
glorificar o nosso Deus por essa esperança de salvação, por essa certeza de vida eterna e saber que isso passa, a luta passa, a dificuldade passa, mas eu vou servir ao meu Deus com prazer, com alegria e com certeza. Por isso ele diz aqui, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, mas essa prova, esta tentação, esta luta não pode tirar de nós a esperança da vida eterna. Irmão, irmã, vem a palavra, aquilo que enfrentamos, aquilo que passamos, não pode atrapalhar, não pode dificultar a presença de Deus no nosso coração, a guia de Deus na nossa vida, o falar do Senhor que nós ouvimos num conselho, numa palavra, numa orientação. As provas não podem atrapalhar aquilo de Deus que está dentro de nós, e a palavra vem, querida irmandade, vamos clamar, vamos orar e pedir, Senhor, dá-me a graça, que tudo aquilo que vem na minha vida não venha dificultar a minha crença, a minha fé, a minha confiança, mas quando vem a prova, a dificuldade, vamos ao Senhor em oração, em jejum, buscar, Senhor, tem piedade, que essa prova não venha atrapalhar o direito de entrar no céu. Não venha me atrapalhar na minha carreira espiritual, não venha dificultar ou diminuir a minha fé, mas quanto maior a luta que vem na minha vida, Senhor, eu te peço, me dá mais fé e mais confiança. Pelo poder da palavra, o Senhor te dará uma blindagem, que nada da tua prova, da tua dificuldade, venha te atrapalhar na confiança da vida eterna. Será que a força do adversário, será que a força da nossa fé, da confiança, é mais poderosa daquilo que de Deus está dentro de nós? Não deixe